Pessoal da amada igreja, ocupado de Senhor mais uma vez, amém? Amém. Sem perda de tempo, irmãos, eu quero fazer menção de dois textos. Abra as vossas Bíblias no livro do profeta menor Ageu. Ageu, no capítulo de número 1. Versículo 12. Todos acharam, irmãos? Amém? Diz a palavra do Senhor. Então, ouviu Zorobabel, filho de Seatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então, Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Abram também as vossas Bíblias no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3. Capítulo de número 3, Colossenses. Apenas o versículo 1, 2 e 3 também. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E os irmãos poderem se assentar, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu prometo ser breve. Eu ia ministrar também a segunda mensagem do profeta Ageu, né, no capítulo 2, o intuito era esse, mas devido também ao tempo, não vou conseguir terminar ela no horário. Então, peço aos irmãos um pouco de também paciência, pois o livro, a história do profeta Ageu, ela começa com um contexto histórico. E para os irmãos poderem entender a pregação, é necessário que os irmãos prestem atenção nesse contexto histórico. Amém, irmãos? Bem, como bem os irmãos já sabem, esse texto que nós lemos é um texto bastante conhecido, né, outros não conhecem, mas Deus me chamou a atenção nesse texto, e eu quero passar acerca daquilo que Deus colocou no meu coração. E o meu desejo nessa noite é para que Deus possa abrir o coração dos irmãos e coloque mais sede e mais fome de buscar as coisas que são de cima. Amém? Irmãos, o que acontecendo aqui nesse texto, ao qual fizemos menção no profeta Ageu? Os irmãos bem sabem que a nação de Israel, ela, após sair do cativeiro assírio, agora Deus usa o Nabucodonosor para poder
doutrinar a sua nação, para poder castigar a nação pelos seus pecados. E ele levanta Nabucodonosor para ser um instrumento nas mãos de Deus. Jerusalém agora fica 70 anos no cativeiro babilônico, profetizado pelo profeta Jeremias, que no final desse cativeiro, Deus usaria, obrigado, Elias, Deus usaria o rei Ciro da Pérsia para poder liberar o povo para voltar a Jerusalém e reconstruir os muros, para voltar para Jerusalém e reconstruir o templo, que na época era o templo de Salomão, que Nabucodonosor tinha sitiado, tinha saqueado, tinha queimado. Então, através da profecia do profeta Jeremias e também do profeta Isaías, no seu capítulo de número 42, ele agora vai profetizar acerca do rei Ciro, que iria liberar o povo, libertar o povo desse cativeiro, desse período de 70 anos na Babilônia. O povo, então, ele foi liberado agora pelo rei Ciro da Pérsia. E o rei Ciro está no livro de Esdras, no capítulo do capítulo de número 1 até o capítulo de número 4, os irmãos depois leem com calma em casa para entenderem melhor. Ele agora libera os de Jerusalém para voltar, e não somente isto, mas tudo aquilo que Nabucodonosor tirou do templo, ele agora devolve para a nação. Além disso, os habitantes que habitavam ao redor daquela região ofereceram também para a nação de Israel gados, as suas fazendas, suas riquezas. E agora a nação volta para Jerusalém. Chegando lá, eles levantam o altar, sacrificam a Deus, por agradecimento a terem voltado para a sua terra, durante esse duro período de 70 anos, sendo escravizados por diversos reinos. Só que, quando eles começaram a dar início à construção do templo, os irmãos bem sabem, eu não vou entrar em detalhes, vou deixar para uma próxima oportunidade, mas os irmãos bem sabem que o templo de Salomão era um templo muito potentoso, muito lindo, muito rico. Os pregos que Salomão utilizou eram feitos de ouro, então era um templo lindo, chamava muita atenção, e muitas daquelas pessoas, o profeta Jeremias, no capítulo de número 7, vai narrar que muitas pessoas iam não pela glória que tinha dentro do templo, mas sim pela formosura que havia pelo lado de fora do templo. Só para os irmãos terem ideia de como era o templo de Salomão. Então, quando eles deram início à reconstrução do templo, lá em Esdras, a Bíblia diz que os samaritanos e alguns, Bislão, Mitrade, Tabael, se levantaram e pediram, na verdade, aquela nação, ao líder, que pudessem ajudar na reconstrução do templo. Só que eles eram samaritanos, eram povos mestiços, tinham culturas hebreias, mas também tinham outras culturas, que não eram culturas de acordo com os padrões, com os princípios bíblicos. Então, eles disseram, não vem ao caso vocês nos ajudar, deixa nós aqui de Jerusalém fazermos essa obra, porque foi Deus que nos deu essa missão. E os samaritanos, agora, e os três, se enfureceram contra a nação, e agora eles armam um plano para poder tentar parar esta obra. Eles agora escrevem uma carta
para o rei Artaxerxes, lembrando para o rei que ele fosse consultar os livros históricos, porque aquela nação que o rei Ciro tinha libertado agora, ela antigamente não pagava os tributos. Era uma nação que derrotava todos que se levantavam contra eles. Pois bem, agora o rei Artaxerxes aprova para que a obra da reconstrução do templo fosse parada. Bem, quem deu autoridade e quem mandou a nação voltar para Jerusalém e reconstruir os muros e o templo foi Deus. E agora o edito do rei Artaxerxes, autorizando a eles pararem de reconstruir os muros e o templo. O texto diz que quando os oficiais voltaram para Jerusalém rapidamente, com aquele edito de Artaxerxes, autorizando a paralisação da reconstrução, o texto de Esdras diz que eles pararam com violência, com seus braços e com violência. Agora, a nação para. É claro que com medo do edito do rei Artaxerxes, dos samaritanos que os pararam, não só com o edito, mas com as forças de seus braços e com violência. E eles ficam durante um período de 14 a 16 anos aproximadamente parados, sem fazer nada. É claro, para a obra de Deus, porque agora Deus vai levantar o Ageu. Fazia anos que Deus não falava com o povo desde o cativeiro, mas agora Deus te levanta o profeta Ageu. Profeta Ageu, que o seu nome no hebraico simboliza festivo, festa. Que interessante que ele é levantado por Deus numa época festiva. Pastora, e antes de eu iniciar, um detalhe que me chamou a atenção na vida de Ageu foi um ministério rápido. Ageu, ele teve um ministério de 4 meses. Houve 4 mensagens dentro do seu livro. Não se sabe de onde ele veio e não se sabe para onde ele depois foi. Mas nós sabemos de uma coisa, que embora a sua passagem, o seu ministério foi rápido demais, mas a palavra que Deus deixou para o seu profeta, ela permaneceu até os dias de hoje. O que importa não é o profeta, mas o que importa é a palavra que está sendo profetizada. Então não fique preocupado com a mensagem com o profeta, comigo não, irmãos. Se atente com a mensagem que ficará em seu coração nesta noite. Então, agora Deus levanta o profeta Ageu, depois de muito tempo sem falar com a nação, e diz, e vê a palavra do Senhor ao profeta Ageu para Zorobabel e Josué. Zorobabel era o governante daquela nação, Josué era o sumo sacerdote, ou seja, era a liderança. Perceba que primeiro Deus ele começa a falar com a liderança daquele lugar. Porque diversas vezes quando lemos os textos bíblicos, sempre quando, no caso de Moisés, quando Moisés subia, se ausentava no meio do povo, o povo inventava sempre alguma coisa, como no caso do bezerro de ouro. Moisés se ausentou, o povo foi lá o quê? Vamos fazer o bezerro de ouro. Então, a gente dizia no quartel, o Jefferson pode até me corrigir, que o comandante, ele é o espelho da tropa.
Então, antes de Deus dizer a palavra para o povo, ele primeiro precisa falar a palavra para a liderança daquela igreja. Ele precisa falar primeiro a palavra para a liderança daquela região. Vem a palavra do Senhor a Zorobabel e a Josué, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Assim fala o Senhor dos Exércitos. No livro todo de Ageu, ele vai repetir mais 14 vezes: assim fala o Senhor dos Exércitos. 14 vezes ele vai falar: assim fala o Senhor dos Exércitos. Mas por que, Wellington? Ora, embora não houvesse um conflito de espadas, um conflito de lanças, mas estava acontecendo um conflito espiritual, uma luta espiritual naquele lugar. Porque a palavra de Deus era: vocês vão voltar para Jerusalém, vão reconstruir os muros e o templo. Só que agora Artaxerxes, com o seu edito, ele proíbe a nação. E é por isso que Ageu começa a falar, dizendo que assim fala o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque ele tem o domínio de tudo. Ele tem o domínio sobre os céus, sobre a terra e o que está debaixo da terra. Os anjos estão sujeitos à sua autoridade. Até o diabo, quando Deus quer usar, ele usa, como foi com Jó. Vai lá, Jó, toca nele, mas não toca na vida dele. Então Deus tem o domínio de tudo. Daniel disse isso no seu livro. Tu és o Deus que tira os governantes, que dá poder aos governantes. Ana, na sua oração, ela fala que Deus é o Deus que dá a vida, mas também que mata, que tira a vida. Então ele tem o domínio de tudo. Ele tem o controle de tudo. E aí ele diz: este povo diz. Repare que Jerusalém, a nação de Israel, era a nação escolhida por quem? Por Deus. Mas agora que a nação está há 14 ou 16 anos sem reconstruir o templo ou fazer a obra, agora Deus não fala o meu povo, Deus fala este povo, porque Deus agora está desgostoso da nação. Toda vez que a nação desobedecia a Deus, ou Deus não se agradava da nação, ele sempre falava este povo. Porque a desobediência, ela não é um princípio de Deus, ela não é uma característica de Deus. Este povo não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Preste atenção. O povo, agora ele dizia que durante esses 16 anos, que não era tempo de edificar a casa do Senhor. Por quê? Simples, nós falamos. Artaxerxes deu o edito de pararem a obra, os samaritanos se colocando contra eles. Então eles, entendendo, é claro, a gente precisa falar bem isso, e entendendo de uma forma errada a profecia de Jeremias sobre os 70 anos, agora eles dizem: não é tempo de reconstruir o templo. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitares nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ou, em outras traduções, em ruínas?
percebam que a desculpa que eles davam não era o tempo. Não estamos no tempo de edificar, de reconstruir o templo de Deus. Mas enquanto eles não reconstruíram o templo, o texto diz no versículo 6, no 4, que enquanto eles não reconstruíram o templo, o que eles faziam? Embelezavam as suas casas. Enquanto o templo de Deus estava em ruína, eles embelezavam as suas casas. E dizem alguns historiadores que os presentes, as riquezas que eles receberam, a madeira de cedro, presbítero Álvaro, que eles receberam para reconstruir o templo, eles utilizavam para construir as suas casas. Bem, já que eu ainda não está no tempo de eu fazer a obra do Senhor, eu vou cuidar do que é meu. Enquanto não está no tempo de eu fazer a obra, de eu pregar o evangelho, eu vou cuidar do que é meu. Eu vou trabalhar mais para ganhar dinheiro, eu vou cuidar mais da minha beleza, eu vou fazer uma faculdade, eu vou namorar mais, Enquanto não está no tempo, eu vou fazer o que me apraz. Essa era a visão da nação. Mas a ordem de Deus vai voltar para Jerusalém, para reconstruir os muros e o templo. E no versículo diz: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, ou olhem para trás. Olha para trás. Que Deus está querendo dizer que olha para onde vocês saíram. O motivo pelo qual fez vocês entrarem para o cativeiro. Olha para trás. Porque tem vezes, pastor, aqui é bom Deus nos mandar olhar para o retrovisor, para a gente olhar da onde Deus nos tirou. É bom a gente lembrar da onde a gente saiu. Para quê? Para não voltar mais. É Deus dizendo: vocês saíram do cativeiro. Quer voltar para lá? Agora, olha o versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas ninguém vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário num saquetel furado. O que semeia, muito. Bem, a lógica, presbítero Álvaro, se eu semeio muito, eu colher muito. A lógica se eu tenho o bolo da irmã Alice na minha geladeira, eu vou comer ele todo. A lógica é o quê? É eu me saciar. A lógica se eu tenho uma Coca-Cola gelada dentro de casa, eu beber ela toda e me saciar. A lógica se estamos no inverno e eu estou morrendo de frio, eu me agasalhar. Se eu estou com mais frio, eu coloco uma coberta por cima. A lógica é essa. Só que o texto diz: semeias muito, mas recolheis pouco. Comeis, mas não se fartais. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Mais uma vez ele manda a nação olhar para trás. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E isso aqui é para os que não dão dízimo, tá? Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê?
por causa da minha casa que está deserta. E cada um de vós corre a sua própria casa. O que está acontecendo aqui? A nação desanimada espiritualmente, pelo edito do rei Artaxerxes e pelos samaritanos, ao invés de cumprir a palavra, e isso aqui é interessante, que a gente até citou isso na escola dominical no domingo passado, ouvir e praticar. O problema é que a gente só ouve e não pratica. É ouvir e praticar. Todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica, assemelho eu ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Não é só ouvir, é praticar. Só que, ao invés de eles praticarem, fazerem a obra, eles entram num comodismo. E esse comodismo fez com que eles olhassem, melhor, parassem de olhar para as coisas de Deus e olhassem para as suas coisas. Ou seja, melhor falando aqui, priorizavam eles e o que era de Deus. Depois eu faço. Vou melhorar para vocês. Irmã Alice é aniversariante hoje, né? É meu aniversário hoje. Eu vou para o Nova América. Não. Tem mais irmão lá para cobrir meu lugar lá. A obra de Deus tem domingo. Eu vou domingo depois, não tem problema. Um sol de 40 graus domingo de manhã. Você é doido para ir para a praia. Mas tem EBD. E aí o que tu faz? O que ouve e não pratica, ele vai para a praia. O infiel que não dá o dízimo nem a oferta, ele olha para a sua carteira, tem lá a nota de 100, 50, 10, 2 e a moedinha de R$1. Ele tem muito, mas ele pega um pouco para trazer para a casa do Senhor. Eu sei que talvez não é uma mensagem que talvez muitos não queriam ouvir, mas a mensagem que Deus me bateu muito, né? Deus me bateu muito. Mas preste atenção nas prioridades que o povo preferiu colocar. E quantas das vezes nós não damos várias e inúmeras desculpas para não fazermos a obra do Senhor? Eu não sei pregar, eu não tenho o dom de pregar. Eu já falei isso aqui. Quem falou que pregar é dom? Pregar é obediência, é mandamento. E se tu não prega, tu está sendo desobediente. E de pregar é o meu evangelho. Pregar não é dom, é questão de obediência. Eu não vou cantar hoje, porque tem outras para me cobrirem. Mas se as duas faltarem, vai ficar o Wellington aqui com a voz de estar cara rachada cantando? Não, né, meus irmãos? Pelo amor de Deus. Mas tem um irmão que canta, tem um irmão que prega. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Deus não te chamou para você ficar sentado no seu banco ouvindo o Wellington falando chato pra caramba. Não, irmão. Deus te chamou para você fazer a obra, irmãos. Deus te chamou para fazer o ID. Nem que seja para limpar o chão da igreja. Mas faça alguma coisa. Aí o apóstolo Paulo, em Colossenses, vai dizer: se é condição,
Porque tem uns que ressuscitou com Cristo e outros que não. Outros que estão na igreja, mas parece que nunca entrou no Evangelho. Se já ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima. E aí ele vai falar um outro verbo. Pensai nas coisas que estão de cima. Buscar, pensar. Buscar e pensar. O que o cristão deve priorizar? Buscar as coisas que são de cima e pensar no quê? Nas coisas que são de cima. Quando Saul, escuta isso aqui, quando Saul assumiu o trono, e a arca que simbolizava a presença de Deus, estava em Kiriat Jearim, passou-se anos, e Saul nunca foi buscar a arca. Mas a primeira coisa que Davi fez, quando assumiu o trono, foi o quê? Eu preciso ir lá buscar a arca. Porque eu preciso da presença aqui comigo, sem ela eu não consigo. Buscai as coisas que são do alto. Salomão, pede o que quiseres que eu vou te dar, Salomão. Tá certo, Senhor. Deus, dai-me sabedoria para que eu possa dirigir o teu povo. Pensai nas coisas que são do alto, irmãos. E o que nós temos buscado, o que nós temos priorizado. Jesus vai falar em João capítulo 4, versículo 32. Que o reino, versículo 34, desculpa. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Sabe o que é isso? É priorizar as coisas que são de cima. É buscar pelas coisas que são de cima. Pensar, Wellington, o quê? Será que eu ou você nunca pensamos como é que vai ser quando encontrarmos com Deus quando fomos arrebatados? Você nunca pensou em como você seria ou será pregando cheio do Espírito Santo? Será que você nunca pensou como seria se você tocasse no leproso e ele ficar sã? Isso é buscar e pensar nas coisas que são de cima. Isso é priorizar o reino. Parece que Jesus agora ele gostou dessa mensagem de Deus para o profeta Ageu. E vai falar no livro de Mateus 6,33. No seu sermão. Buscai. 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 O quê? O meu reino. E a minha justiça. E as demais coisas. Beber, comer e vestir. Eu vos acrescentarei. A oração do Pai Nosso não começa com uma petição. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso, o pão nosso de cada dia. É de cada dia. É de acordo com a minha necessidade. Só que infelizmente, eu sei que não é culpa da nave da igreja, mas sim de alguns pregadores
que oferecem qualquer alimento, pastora, que só sabe pregar que Jesus vai te abençoar. Jesus vai abençoar, irmão, abençoa sim. Nós precisamos ter prioridades na nossa vida, irmãos. É isso que Deus está querendo chamar a atenção de Israel. Priorize. Priorize o céu, me priorize primeiro. Olha como é que a minha casa está. Olha aqui, irmãos. Eu sei que cada um tem o seu particular. E às vezes eu fico indignado, alguns meus alunos estão ali, eles sabem disso. Gente trabalha o dia todo, chega tarde em casa, prepara uma aula, e quando a gente chega, a gente vê que o aluno não está na classe. Aí tu pergunta, está onde? Estou dormindo. E a casa do Senhor? Quinta-feira, consagração, é porque eu não posso ouvir, eu trabalho. Tem crente, pastora, desculpa, mas tem crente que está sem fazer nada em casa. Sem fazer nada em casa. E tem 3 irmãs, 4, 5 irmãs aqui de joelho, oração pela vida dela, que está lá sem fazer nada. Prioridade, irmão, é o reino. O que nós fazemos? Alguns de nós, alguns, não todos, mas tem alguns que ficam tarde da noite, pastora Cláudia. Tarde da noite. Mas não é lendo a Bíblia não, nem orando não. Passam a noite toda madrugando, virando série. Sai de uma série e vai para outra. E aí fica naquele ciclo vicioso. E buscar as coisas que são de cima. Sabe o que é buscar as coisas que são de cima, irmão? É orar. É jejuar. Não é jejuar para Deus te dar um carro, não. É jejum para Deus matar a tua carne. Jesus, o maior exemplo, ele orou quando foi batizado, ele orou antes de ir para a cruz, Jesus orou na cruz, e até hoje ele ora. A Bíblia diz que ele intercede por nós, à destra do Pai. E às vezes, já vou terminar, pastora, vou até fechar a Bíblia. Como eu queria continuar, na próxima vez, pastora, a próxima vez eu pego a Ageu 2, a glória da última casa. Irmãos, isso aqui é sério, irmãos. Se essa palavra está na Bíblia, é porque ela serviu naquele tempo, serviu ontem, serve hoje, e ela vai servir para sempre. Porque a palavra de Deus diz, os céus e terra passarão, mas a minha palavra... Então não é história... E não, eu sei que às vezes se torna algo repetitivo quando o pastor fala, irmãos, vem para a casa do Senhor. Eu sei que às vezes se torna algo repetitivo, mas é útil. É útil. Seja sincero, você é na sua casa o adorador que você é aqui? Você lê a Bíblia em casa do jeito que você medita na palavra aqui? Tem gente que entrou para a igreja, mas que não entrou para o evangelho, pastor. Não vem terça, não vem quinta de manhã, não vem domingo. E quando tem oportunidade de vir, o abençoado não vem.
Ele vai para o shopping, ele vai sair. Ele tem paciência, minha irmã, de ficar 1h30 sentado numa poltrona no cinema, mas não tem a hombridade de sentar na casa do Senhor e ouvir a palavra dEle. E tu ainda quer ir para o céu assim? Buscai as coisas que são de cima. Só busca as coisas que são de cima quem é de cima. Quem é de baixo, irmão, pode ficar com o meu carro, fica com a minha casa, fica com tudo. Né? Foi assim que o pastor falou outro dia, né? Se quiser, depois que ele for arrebatado, ele passa tudo para quem quiser ficar. Escute, eu termino aqui. Não é papo de pregador, não, irmão, tá? Um jovem rico, ele se aproxima de Cristo. Ele pergunta: bom mestre, como faço para herdar a vida eterna? Sabe os mandamentos? Não matarás, não furtarás, honra teu pai e mãe. Sei. Até porque um judeu, ele deveria aprender a Torá desde a sua meninice. Só que Jesus sabia que faltava alguma coisa nele. Jesus sabe que falta alguma coisa em mim. Ele sabe que falta alguma coisa em ti. Vai, vende tudo o que tu tens, depois me segue. E aí aquele jovem, eu costumo dizer que aquele jovem, ele cria o passo do Michael Jackson, ele começa a andar para trás, se afastar de Deus, de Jesus, porque o seu coração estava nas coisas terrenas. E quão perigoso, irmãos, é quando a gente só pensa nas coisas da terra. Quão perigoso é. E aí, quando vem pregadores, ministros, pregarem palavras, o verdadeiro evangelho, salvação, arrependimento, a gente não fala que a pregação foi morta, foi ruim. Para ele o que serve é aquela pregação de movimento, da mortal. Eu respeito. Mas uma igreja carnal, ela é alimentada por movimentos. Mas uma igreja espiritual, ela é alimentada pela palavra. Então, meus irmãos, fiquem com essa palavra. Enquanto você tem vida, priorize as coisas de Deus, porque eu acredito que tem mudos, pessoas mudas que queriam pregar o evangelho, mas não podem porque é mudo. Traficantes que estão lá queriam estar aqui hoje, aí onde você está, aqui é onde eu estou. Mas não tem força para estarem. E nos foi dado essa graça através da cruz. Preferimos as nossas coisas do que o reino. O reflexo disso é só você olhar para o seu lado ou para trás de você. Então, meus irmãos, fiquem com essa palavra. Continue priorizando o reino. Continue. Porque nada do que fazemos para Ele é em vão. Se Ele não abençoar aqui, já tem uma bênção esperando lá em cima.
Amém, meus irmãos? Assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Palavra abençoada, né, irmãos? Quem tem ouvido, ouça o que o Senhor diz à sua igreja nesta noite. Aleluia. Subi o monte. Oh, aleluia. Trazei madeira e edificai a casa. Oh, que conselho maravilhoso. É uma ordem, né, do nosso Deus. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e então dela me alegrarei e serei glorificado. Amém? Que nós possamos sair daqui nessa noite alimentados, fortalecidos, queridos. Oh, aleluia. Não vamos deixar a casa do Senhor vazia, como muitos estão fazendo, não. Hoje pela manhã a pregadora falou, olha, eu estive numa consagração, foi, irmã Maria, né? Quem estava aqui, ela falou, eu estive numa consagração, 2 pessoas, eu e a dirigente da consagração. O povo está deixando a casa do Senhor, queridos. Agora está se aproximando uma época de Natal, onde o povo vai ficar preocupado, e tem que trocar a cortina, e tem que trocar os móveis, e tem que preparar os banquetes. Jesus está vindo, aleluia, que quando Ele voltar, Ele possa nos achar na sua presença. Fiquemos de pé, que Deus continue abençoando nosso irmão Wellington. E nós aqui estamos, né, priorizando, dando oportunidade para casa, né, para quem é da casa, está ministrando a palavra. Tem alguém aqui hoje que ainda não é evangélico, né? Pelo que eu estou vendo, todos já são cristãos, né? Levantem as mãos os salvos. Levante a mão os salvos. Oh, aleluia! Que possamos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Talvez o Senhor venha para nós ainda esta noite, ou Ele nos chame para a eternidade. Então que nós possamos sair daqui nessa noite, aleluia, convictos, conscientes. É noite de reflexão, como é que eu e você estamos deixando a casa do Senhor. Foi feita uma pergunta, é tempo de nós habitarmos em casas estucadas e deixarmos a casa do Senhor vazia, irmãos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Queremos chamar a irmã Diaconisa Alice. Diaconisa Alice está por aí, pela cantina? Alguém pode chamar a Diaconisa Alice lá, por favor? Nós vamos estar orando por ela, aleluia. Nós vamos estar abençoando a nossa irmã. Oh, aleluia, vem cá, presbítero Álvaro. Oh, aleluia, presbítero Álvaro tem nos acompanhado, né, durante a nossa trajetória. Nossa sobrinha Ana Luísa também hoje está, né, completando mais uma primavera. Que coisa linda. Que Deus possa derramar toda sorte de bênçãos sobre sua vida, irmã Alice. Você escolheu, aleluia, hoje a boa parte, a qual, né, Deus te usou para falar para você e para nós também. A boa parte, a qual não nos será tirada. Estenda as suas mãos para cá. Vamos orar pela diaconisa Alice, inclua a Ana Luísa também nessa oração. E assim nós vamos estar também orando, queridos, indo para os nossos lares. Peço desde já, tá, queridos? Amanhã, 15 horas, estaremos aqui nos confraternizando com as crianças. E também peço, agora após o culto, eu vou ter que me retirar, né? Não vou poder ficar aqui até o final, mas peço os obreiros aí para ajudarem, né? Cuidar da casa do Senhor, fechar, guardar, ajudar as nossas irmãs a trazerem para cá, né? Já deixar arrumadinho aqui o altar do Senhor, e Deus assim vai continuar nos abençoando. Oh, aleluia. Oramos. Amado e eterno Deus, graças te damos, ó Deus, por mais essa noite.
Graças te damos, ó Deus, pela tua serva, ó serva que está colhendo mais uma rosinha no jardim da existência. Que o Senhor venha dar muita saúde, conceder bastante graça à tua serva e sabedoria, meu Deus, para contar os seus dias da face da terra. Meu Deus, muito obrigado pela vida da tua serva, que ela possa prosseguir muitos e muitos anos colhendo rosas no jardim da existência, para junto da tua família conduzir todos os teus familiares e dando muitas bênçãos, muitos frutos na tua casa. Meu Deus, essas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, né? Então nós vamos orar para finalizarmos. Amado Deus, eterno Pai, te agradecemos por tudo que tu realizaste aqui, Senhor, nesta noite. Pai, nós cremos, Senhor, porque a tua palavra assim nos diz, que através, Senhor, do nosso clamor, tu já visitaste, Senhor, aqueles que se encontram nos seus lares enfermos, fracos, Senhor. Oh, meu Deus querido, muito obrigado. Obrigado também pela palavra que foi ministrada. Ah, Senhor, agora nós queremos te agradecer. Estaremos indo, Senhor amado, alguns para os seus lares, outros para algum compromisso, Senhor, que tu nos leve debaixo da tua paz e proteção, nos dando uma noite muito abençoada. Ah, Senhor, que tu venha nos cobrir com o teu manto, nos guardando, nos livrando de todo mal e perigo. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia. Estenda as suas mãos. Oh, aleluia. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Divino Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todo sempre. E todo o povo diga amém. E a vitória é nossa. Se Deus é por nós, posso todas as coisas. Está faltando oh, aleluia. Vão em paz, que o Senhor os abençoe. Aleluia. Amanhã feriado, esteja aqui às 15 horas, louvando e glorificando o santo nome do Senhor.